Olá, eu sou Elaine Cândida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é mais um especial de Natal e esta é a segunda parte do nosso vídeo sobre as bolinhas de MDF que eu estou decorando para colocar na minha árvore de Natal. Você é muito bem-vindo aqui, muito obrigada pela sua presença. Vamos continuar os nossos tutoriais. Hoje nós vamos trabalhar com stencil e a nossa primeira técnica vai ser pintura com stencil e depois nós vamos fazer também uma modelagem, usando pasta de modelagem através do stencil. Então assiste até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Primeiro, eu estou dando 2 demãos de tinta, usando aqui a tinta PVA branca e estou usando o rolinho para fazer esse processo. E aí depois eu acelerei a secagem com o secador e agora eu vou fazer um arremate aqui nas laterais utilizando a pátina cera na cor ouro. E essa é uma tinta que eu tenho aqui nesse tom de ouro, mas se você for fazer isso em casa, você pode utilizar outra tinta na cor ouro que você tiver, sem problema nenhum. Essa cor branca também, eu estou utilizando a tinta PVA, mas você pode utilizar acrílica, pode utilizar tinta para parede, uma tinta que tem uma boa pigmentação e que pegue bem, que fixe bem na madeira. Ok? Nesse caso eu estou utilizando madeira. Você inclusive pode fazer essas bolinhas de papelão também. É um trabalho que fica bem feito. No papel Panamá, então, isso fica perfeito. Eu quis fazer com papel, com um material um pouco mais durável, né? Não com papel, mas com um material um pouco mais durável. Então eu realmente optei por comprar as bolinhas em MDF. E aí nós vamos pintar o contorno com a tinta ouro e também fazer um sombreado. Para isso eu estou utilizando um pincel de cerdas duras, que é bem apropriado para esse tipo de detalhamento. E esse sombreado tem que ser com a mão leve e pouquíssima tinta no pincel. Ele não pode ficar muito marcado, porque senão vai fazer aí um detalhe muito forte que nós não queremos. Nós queremos realmente só um sombreamento. E agora eu venho com um stencil. Nesse caso eu estou usando o stencil da palavra vida. Se eu não me engano, isso é uma escrita em japonês. E vou usar o pincel Pituá. Esse pincel já foi hidratado na água. Isso é muito importante. E depois ele foi bem sequinho também no tecido, né? Sequei, eu tenho um paninho aí, uns paninhos velhos, né, que a gente usa para nos auxiliar quando a gente está trabalhando com artesanato. É importante a gente ter uns paninhos para secar os pincéis, né, tirar os excessos da tinta. E aí eu molhei o pincel na água, hidratei, sequei bem nesses paninhos e agora eu venho com pouquinha tinta, dando batidinhas sobre o stencil e aí eu consigo fazer essa transferência da imagem para a minha peça de madeira. Eu estou utilizando a cor preta também, PVA para artesanato. Estou fazendo numa segunda peça o stencil de um cavalo. Eu queria essa imagem do cavalo, eu acho muito bonita. São algumas coisas assim que tem algum significado para mim, né? Então minha árvore de Natal ela vai ter algumas imagens que para mim têm significados. E essa palavra aí é amor. Também, se eu não me engano, é em japonês. Esses stencils aí com essa linguagem eu comprei já tem bastante tempo. Eu não me lembro mais que língua é essa. Se eu não me engano é japonês, gente. Não tenho certeza, mas parece que é. Japonês ou chinês, mas acho que é japonês. Caso você saiba qual é a língua em que estão escritas essas duas palavras, deixa aqui nos comentários para mim. Eu vou adorar saber, ter certeza, né? Bom, depois que as palavras secaram, né, as minhas transferências com o stencil ficaram prontas, aí nós vamos fazer
a proteção, vamos garantir a proteção dessas imagens, né, dessas peças, passando aí verniz. E esse verniz que eu estou utilizando é um verniz acrílico. Pincel de cerdas macias, que também já foi hidratado antes em água e bem sequinho também no tecido, para poder utilizar. E uma camada de verniz é suficiente. Agora eu vou terminar a decoração. Eu estou utilizando aqui algumas bolinhas de Natal. Eu estou aqui completando essa peça com umas outras peças que eu já tenho, né, gente? Então eu estou pegando aqui umas bolinhas pequenas e eu estou amarrando uma na outra para dar uma altura, né? Vai ficar uma um pouquinho mais em cima, outra um pouquinho mais embaixo. E aí eu estou grudando essas duas bolinhas atrás dessa minha bolinha de MDF. Esse pedacinho aí não mostrou aí, né? Eu sumi com essa imagem daí da minha gravação, mas ela foi colada lá em cima com cola quente. E aí eu vim com um pedacinho de cordão de sisal encerado, que é o cordão que eu estou utilizando em todos os meus projetos, e fiz aí como vocês viram, coloquei um pedacinho enroladinho lá em cima da bolinha, nessa pontinha da bolinha de MDF, deixando as pontinhas para trás, pro lado em que estavam as bolinhas de Natal. Porque eu preciso que na frente fique sem nenhuma pontinha, fique bem acabadinho. As pontinhas feinhas ficam para trás, porque nós vamos finalizar com um lacinho lá atrás, daqui a pouco você vai ver. Agora eu vou pegar um pedaço maior desse cordão, vou passar ali naquele buraquinho, igual vocês estão vendo aí nas imagens. As imagens já vão te explicando melhor do que eu tô falando, né? É porque eu gosto de falar mesmo. E aí, coloquei uma bolinha de madeira para dar aquele charminho rústico, né? E vou dar um nozinho duplo aqui, porque essa passagem, essa fissura dela é bem larga, né? Um buraquinho bem grande, então um nozinho só não vai segurar. Esse cordão vai ficar saindo, essa bolinha vai ficar saindo do cordão, então eu precisei dar um nozinho com 2 voltinhas para poder ficar um nó maior. E aí trava melhor esse cordão lá, a bolinha não sai. Agora sim, eu venho com um lacinho e esse lacinho, olha aí, ó, finalmente apareceu um lacinho estilo farmhouse, né? Um lacinho xadrez branco e preto que eu amo. E a gente vai trabalhar esse lacinho, deixar ele bem bonitinho, puxa aqui, estica acolá. E até ele ficar naquele formato bem bonitinho que a gente gosta, né? Então você entorta, desentorta, puxa, arremata, ajeita, né? Ajusta e aí tira, faz as pontinhas, corta as pontinhas bem direitinho para que fique bem feitinho. E aí depois eu colei lá atrás, lá onde estavam aquelas pontinhas feinhas, olha, se colar na frente ele vai tampar o desenho do cavalinho, tá vendo? Aí a gente cola atrás, lá para arrematar, onde estavam aquelas pontinhas feinhas que eu tinha deixado, onde eu tinha colado a cordinha de sisal. Aí agora o acabamento fica perfeito, fica bem bonitinho, tampa tudo e você consegue ver a bolinha para enfeite da árvore, tanto de um lado quanto do outro, perfeita, bem bonitinha. E agora é só fechar lá em cima aquelas 2 pontinhas e pronto, tá prontinha para pendurar na árvore. Olha que gracinha que ficou. E vamos para o nosso segundo projetinho, que é a bolinha de MDF decorada também com o uso de um stencil, mas com pasta de modelagem. Essas bolinhas aqui vão ganhar um relevo. Então, depois de posicionar o stencil no lugar que eu quero, com o desenho que eu quero, eu venho com uma espátula e aí coloco um pouco de pasta de modelagem sob a colher e vou passando ali sobre o stencil com cuidado para não deixar esse stencil ficar dançando em cima da bolinha, porque se ele começar a ficar escorregando, ele vai levar a pasta para lá e para cá e essa pasta vai ficar
toda embaçada. Então é importante que esse stencil fique fixo, bem firme, né? É claro que trabalhando com uma peça pequena, como é o tamanho dessa bolinha, é um pouco mais complicado. Mas com jeitinho, devagar, com paciência, a gente consegue. Artesanato é isso, é uma terapia, é algo para se fazer com muita paciência, com cuidado. É por isso que faz com que nós possamos desenvolver habilidades, né? E possamos reorganizar ideias, reorganizar emoções, pensamentos. Artesanato é vida. Ele provoca isso em nós, porque ele exige que nós coloquemos em prática a nossa capacidade de paciência, a nossa habilidade de exercer a paciência, o nosso dom da paciência. Artesanato é tudo, gente. Então, eu digo para você, tá nervoso? Não vai pescar não, vai fazer artesanato. Isso ajuda muito, muda vidas. Olha só. Então, com jeitinho, você vai passando aí a espátula e vai conseguindo alcançar o seu objetivo de cobrir toda a sua peça com a sua pasta de modelagem. Aproveita enquanto está mole e já retira os excessos também, porque depois que secar, provavelmente você não vai conseguir tirar esses excessos sem destruir o que você já fez. Olha só, depois que secar o que você já modelou, você vem, reposiciona o stencil, encontra a melhor posição sobre o que você já fez e completa o que você ainda não tinha conseguido fazer, porque você viu que o stencil não foi suficiente para cobrir toda a peça, né? Às vezes você consegue um stencil grande que consegue cobrir toda a peça, como é o caso desse medalhão aí, mas às vezes você não consegue. Então você vai ter que completar a imagem, né? Mas aí você espera secar primeiro para não bagunçar o que você já fez. Se você fizer isso com ele molhado, com a massa molhada ainda, você vai bagunçar o que você já fez. Então espera secar para você reposicionar o stencil e completar. Bom, nesse caso aqui, aconteceu uma coisa, olha só, eu fiz a modelagem e eu vi que ela ficou um pouco falha. Ela não ficou borrada, ela ficou falha. Então eu vim ainda com ela molhada, reposicionei o stencil com muito cuidado para não sair desmanchando o que eu fiz e passei a espátula de novo com bastante cuidado para poder ajustar. E aí sim, depois que eu passei a espátula, fiz assim uma pressão mais firme. Aí sim, a tinta ficou melhor distribuída, a massa, no caso, né, massa corrida não, gente, a massa de modelagem ficou melhor distribuída e aí sim, ficou um serviço bem feito. Depois que as minhas peças secaram de um lado, eu fiz todo esse processo de novo do outro lado e aí as minhas bolinhas de MDF ficaram com relevo dos dois lados. Eu fiz a mesma aplicação dos dois lados e ficou super lindo. E aí depois que secou tudo, eu vim com verniz, como vocês estão vendo aí, e envernizei todas as peças. O verniz é super importante para dar maior proteção, maior durabilidade e também para dar um brilho extra. A peça fica bem mais bonita, mais apresentável. Nesse caso, eu utilizei verniz acrílico brilhante, que é geralmente o que eu costumo usar nas peças que eu faço. Às vezes eu utilizo o fosco ou o semibrilho. E eu ainda quis dar um charminho especial a essa peça aqui, que foi decorada com stencil de florzinhas.
Eu peguei cola instantânea, no caso eu estou utilizando aqui a cola para artesanato a número 2, que é de uma viscosidade média. Coloquei pinguinhos intercalando aqui em cima de uns pontinhos do próprio desenho do stencil, como vocês estão vendo aí. E fui colocando meias pérolas pequenininhas que eu tinha por aqui. Fiz isso dos dois lados da peça, gente. Isso deu um charminho tão bonitinho que essa minha bolinha de Natal ficou uma gracinha. Bom, agora é hora de colocar o penduricalho da bolinha, que vai fazer com que ela fique presa lá na minha árvore de Natal. Então, eu comecei assim, eu peguei um pedaço do cordão de sisal encerado, né? Coloquei aqui uma pérola daquela artificial, que é bem parecida com a bolinha de madeira que eu tenho, só que é uma pérolazinha, né? Brilhosa, tão bonitinha e é grande. Aí eu coloquei e dei um nó lá na ponta para fazer já o lugarzinho por onde vai pendurar. E levei essa bolinha para lá. Só que para ela ficar firme lá, eu passei um pouquinho de cola quente lá no nozinho onde ela vai ficar encostada. E aí ela fica quietinha. E eu venho agora com uma outra bolinha, que é a bolinha de madeira um pouquinho maior, inclusive. E aí eu já consigo fazer uma firula mais bonitinha, né? Vai ficar um negocinho mais engraçadinho ali. E agora eu insiro essa cordinha na bolinha de MDF, como vocês estão vendo na imagem. E volto com a pontinha da corda por dentro da bolinha de madeira para poder fechar esse trabalho. Só que para essa ponta não sair, eu vou ter que passar cola quente também. E aí eu coloco a cola quente dentro da bolinha de madeira. Essa ponta vai ficar presa lá dentro da bolinha de madeira. Porque eu não vou deixar essa ponta para fora, ela vai ser cortada. E aí, para ela não se soltar, ela vai ficar presa naquele monte de cola que eu coloquei lá dentro. Acho que vocês vão entender melhor olhando as imagens, né? Eu vou repetir de novo para vocês com as outras duas bolinhas. Então, assistam aí e escutem uma musiquinha, relaxem enquanto vocês aprendem melhor, porque as imagens falam melhor por si.
E agora que vocês ficaram craques em fazer penduricalhos para a árvore de Natal comigo, vamos finalizar aqui fazendo lacinhos para as nossas bolinhas. Olha só, eu testei com outras fitas que eu tinha por aqui e o que eu mais gostei foi realmente a fita de cetim. Para esse modelo de bolinha aqui, eu achei que caiu super bem. E aí eu preparei lacinhos com fitas brancas. E ficou super delicado, gente. Eu achei muito bonito. Ao mesmo tempo que a bolinha em si deu um ar rústico para esse projeto, o cetim veio quebrar juntamente com as bolinhas de pérolas, né? Quebrou essa rusticidade e deixou aquele ar assim mais delicado, mais elegante. Ficou uma coisa assim muito bonita. Eu gostei demais do resultado final. E sabe aquele buraquinho por onde passa o cordão na bolinha de MDF? Então, atrás do lacinho, ele fica aparecendo. Aí, para não ficar aquela coisinha esquisita lá, eu coloquei meia pérola para tampar com a cola quente. Olha lá, vai ficar um acabamento mais bonito. Isso faz diferença no final do nosso trabalho. É importante a gente pensar nesses detalhes também. Olha aí. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu fiquei apaixonada por cada uma dessas peças. Gente, até agora eu tô me divertindo muito fazendo tudo isso. E ainda tem mais vídeos de peças natalinas aqui pra vocês, tá bom? Volto no próximo com mais um projetinho lindo que tá saindo do forno quentinho pra vocês. Espero que vocês estejam se divertindo também, se sentindo motivados com tudo isso aqui para fazer o seu Natal cada vez mais lindo. Então, inspirem-se, motivem-se e deixem a festa de vocês cada vez mais bonita, mais inspiradora, mais feliz, mais alegre. E que Deus abençoe vocês. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!